E aí você começa a fazer essa ressignificação disso aí, para a pessoa entender que ela não é aquilo que ela viveu. Ela não nasceu, porque muitos vão dizer assim, eu sou um perdedor, eu vim de uma família destruída, então você quer repetir aqueles padrões. E aí você começa a entender em terapia que você não é aquilo, você é a imagem e semelhança do Senhor. Então, a sua história, você pode ressignificar ela e fazer dela o que você quiser, não o que disseram que você é. Olá, graciosos! Estamos começando mais um Pode Isso, Contadora. Hoje vamos falar sobre transtorno, personalidade, na verdade vamos falar sobre psicanálise. Mas antes de falar quem é a minha convidada de honra, quero fazer os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus, também quero agradecer à Azienda Gestão Contábil, uma empresa de contabilidade, que proporcionou esse evento aqui, essa criação do podcast, Pode Isso, Contadora. Quero agradecer a Autotec, Autopeças e Serviços, uma empresa de manutenção veicular situada aqui em Maceió. A Pandora Studios, um salão de beleza que fica situado no Antares, aqui em Maceió. A Thomson Reuters, que é dos sistemas domínio, dos maiores sistemas de contabilidade aqui do Brasil. Quero também agradecer ao Tiago Torres, Certificados Digitais, a Efeito de Festa, uma empresa de brindes personalizados, e a Ilana Paz, ela que é dentista especializada em odontologia estética e restauradora. Esses profissionais, essas empresas de apoio e patrocínio vão estar aqui abaixo desse episódio para que você possa conhecer mais sobre eles. Agora eu quero falar para você quem é a minha convidada. Ela é cristã, mãe de 3 filhos, Catiane, Otacílio e Pedro. Ela é psicanalista clínica, sexóloga, empresária, especialista em transtorno de personalidade e humor, formação em transtornos de neurodesenvolvimento, TND, especialista em princípios milenares, doutoranda em psicanálise e é casada com o médico Hélio Lopes Júnior. Eu tenho o prazer de lhe informar quem é a minha convidada, Tatiana Marinho, minha irmã, inclusive. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, né? Sou grata a você e sou grata ao Senhor por me permitir estar aqui, nesse momento. Muito bem. Gente, ela é formada aí, veio numa trajetória, né? Nos últimos tempos, fazendo essas especializações, mas eu queria saber, Tatiana, o que inspirou você a ingressar nessa carreira? Porque por muito tempo você tinha outra profissão e o que fez você ingressar nessa área e o que foi que instalou aí na sua vida? Bom, eu sou uma pessoa, né? Cresci. Eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de ajudar pessoas, né? Como você me conhece bem, você acompanhou sempre a minha trajetória. E a enfermagem é um serviço da gente servir, né? Porque a gente serve a pessoas. Porque se você não tiver amor, você não consegue desempenhar um bom papel, nem ajudar as pessoas naquele momento de dor que elas estão tão fragilizadas, né? Precisando do profissional, que ele tenha um olhar diferente, que ele realmente ajude a amenizar aquela dor daquele momento. E aí eu precisei ser afastada, né, das minhas funções por alguns problemas de saúde. Eu não podia mais seguir na parte da enfermagem, dentro de hospitais, como eu sempre gostei de estar. Eu costumava dizer ao povo que eu gostava do setor onde dava sangue na canela. Meu Deus! Porque as pessoas gostam da parte clínica. Já eu gostava do trauma, né? Eu gostava dessa parte aí. Da bagaceira. Da bagaceira. Meu Deus. Ali eu era feliz, né? Eu estava feliz. E precisei me afastar, né? E aí nasceu meu filho, o Pedro, o caçula. E acabou que o tempo foi passando e você vai fazendo outras coisas, porque o que me dava aquele gás, o que eu gostava de fazer, que era estar dentro de hospital, eu não poderia mais, né? Não podia mais. Então, e aí você vai se acomodando, você vai fazendo outras coisas, né? Você vai estudando e por aí vai. Só que a psicanálise era algo que eu nunca pensei, nunca imaginei fazer, realmente. Mas aí, quando chega 2021, eu passo por uma sequência de lutos, né?
que começou com um tio, e aí foi diversas formas de luto, num curto período de tempo. Eu que sempre fui uma pessoa que nunca questionei Deus. Fui acostumada a viver num ambiente de milagres. Eu fui acostumada, cresci vendo você orar e Jesus fazer. Então, quando chegou 2021, eu já tinha recebido uma palavra, uma profecia, que Deus tinha algo para a minha vida. Ele sopraria meu nome no Estado, ele sopraria meu nome no Brasil, ele sopraria meu nome fora do Brasil. Eu não acreditei em nada daquilo porque nada fazia sentido, né? Como eu, uma pessoa que fui arrancada do que eu gostava de fazer por motivos de saúde, que não estava vendo tanta expectativa em área profissional, como é que Deus sopraria meu nome? Nada daquilo fazia sentido para mim. Acho que foi em 2020 que eu recebi essa profecia. Então, eu nem guardei, né? E aí, quando passei naquele período de luto, eu precisava me manter em pé, porque eu era a filha mais velha. Então, eu pensava nos meus irmãos, eu pensava nos meus filhos, eu pensava em sobrinho, eu pensava em pai, que eu tinha que ser coluna, eu precisava estar de pé. Então, eu tive que suprimir as dores, guardar as dores. E aí veio uma sequência, porque veio o tio, veio a mãe, veio o afastamento do pai, veio uma sociedade desfeita sem a gente esperar. E aí eu não queria perder a minha fé em Deus. Eu que nunca questionei Deus, um dia eu me peguei questionando. E aí eu não queria perder a minha salvação, eu não queria me distanciar de Deus. Então, porque eu aprendi a minha vida inteira que eu tinha que ser grata em qualquer situação, porque a palavra do Senhor ela nos ensina a ser grato nos dias difíceis e nos dias felizes. Então, eu que sempre, mesmo em momentos difíceis, sempre fui grata ao Senhor, independente do momento, qual que seja a luta que eu tenha passado a vida inteira, mas naquele período eu não estava conseguindo ser grata ao Senhor por todas aquelas dores que eu estava passando. E aí eu decidi, porque eu não queria me afastar do Senhor, eu não queria ver a minha fé abalada em Cristo, eu decidi fazer imersões espirituais, que eu precisava cuidar do meu espiritual, porque eu não podia me afastar de Deus. Porque quem seria eu sem Deus? Quem seria eu se eu não tivesse fé em Deus? Então, eu fui cuidar do meu espiritual. E ali eu fiz 3 imersões, e na terceira imersão, antes de eu ir para a terceira imersão, na verdade, eu estava no meu quarto orando, como eu sempre fazia às manhãs, nas manhãs que eu não tinha força para me levantar. E eu disse ao Senhor, Senhor, renove as minhas forças, porque eu preciso estar de pé. E aí, quando eu terminei essa oração, nesse determinado dia, o meu telefone chegou um aviso de uma live. Eu não dei importância àquela live. No outro dia, a mesma coisa aconteceu, e aí eu abri a live. Quando eu abri a live, era da Ângela Cirino. E ali, a palavra dela naquele dia me segurou por toda a live. Eu achei interessante, e aí no outro dia eu quis assistir, no outro dia fui assistindo. E assim, cada live que eu assistia, eu entendia que eu precisava fazer aquilo para autoconhecimento, entendeu? Uhum. Para mim mesmo, porque eu precisava ressignificar a minha vida. Porque a palavra do Senhor, para a gente é difícil perder alguém, para a gente é difícil passar pelo luto, mas é algo que está na Bíblia, é bíblico, a gente tem que passar por essas dores, e o Senhor não vai ficar feliz se a gente se enterrar junto, porque não é isso que Ele tem para nós. E aí, quando eu comecei a assistir aquelas lives, eu gostei do conteúdo, me interessei, e aí foi quando abri uma turma e eu fui fazer para autoconhecimento, né? E aí, na psicanálise, eu pude ressignificar muita coisa na minha vida, muita coisa que eu nem sabia, né, de traumas e outras coisas mais. E aí eu vi que eu não poderia ficar com aquilo só para mim.
Eu poderia compartilhar com outras pessoas. Eu poderia ajudar outras pessoas. Eu que sempre gostei de ajudar pessoas. E aí eu me encontrei. Legal. E nesse mesmo treinamento que você começou a fazer de psicanálise, também está incluído, está envolvida a parte de sexóloga? Ou são coisas distintas? Você, não, eu preciso também estudar sobre isso, eu preciso também entender mais sobre essa área. É porque, assim, quando você vai... Por exemplo, você fez contabilidade. Uhum. Aí você sai pincelando em tudo que é matéria. Não é isso? Uhum. Na psicanálise, do mesmo jeito. Você sai pincelando em várias áreas. E aí, depois que você conclui o curso, você precisa... Começar a se especializar, né? Para poder você dar um atendimento de qualidade ao seu paciente, você precisa entender de algumas áreas mais profundo, né? Então, a primeira que eu fui fazer foi o transtorno de personalidade e humor. Por quê? Quando o paciente chega no seu consultório, você tem que saber identificar se ele está só com a tristeza, se é só algum, vamos dizer assim, o que é que ele realmente está buscando? É só uma tristeza? É um momento de raiva? Ou tem algo mais ali por trás, né? Se ele tem um transtorno. Porque se o paciente tiver um transtorno, não adianta ele ficar só na terapia, porque não vai ajudar. Ele não vai ter como progredir naquele tratamento. Se ele tiver um transtorno, ele realmente precisa... Eu, como psicanalista, preciso ter um olhar de identificar que não é só uma simples tristeza, que não é vamos dizer, ele foi ali por uma questão de uma birra, que ele foi por uma questão de um desentendimento familiar, que ele foi, né, porque não está dando certo com o esposo. Não é só aquilo. Ele pode ter um transtorno por trás, onde ele vai precisar ir no psiquiatra, que aí eu vou ter que ter a sabedoria de... Qual o momento exato de fazer essa indicação? Exato, né, de convencer ele a ir ao psiquiatra, porque muitos não vão querer ir, porque se você chega a dizer que ele precisa de uma avaliação do psiquiatra, ele vai achar que você está dizendo que ele é doido. Então, assim, eu precisava me aprofundar para me saber, quando esse paciente chegar, quando esse cliente chegar, eu saber identificar quando realmente é algo que é para ficar só ali no consultório ou se é algo para ele ser encaminhado para um atendimento mais específico, né? Porque aí o psiquiatra que vai avaliar e vai saber se ele precisa de uma medicação, se ele não precisa, porque aí tem casos que ele fica só com a terapia, tem casos que ele vai ter a terapia e ele precisa do psiquiatra também, né? Depois que veio isso, aí você começa a receber paciente, ao paciente, ele veio com a depressão, ele está com a história de depressão. Aí você, quando começa, né, a fazer a história do paciente, começa a evoluir ali, aí você vê que tudo aquilo foi ocasionado por algo no casamento, que ela não se sente mais desejada, porque o marido não deseja, porque o marido não procura, aí ela começa a se achar feia. Então, aí, quer dizer, uma coisa vai puxando outra, né? Então, aí você começa a ver a necessidade de você se aprofundar na parte da sexologia, que é aí onde eu fui, porque você precisa ver essa depressão, no caso de quem não deseja o marido, ou o marido não deseja a esposa. Por que isso acontece? São problemas hormonais, né? Aí a gente precisa ter o olhar. Você já passou no ginecologista? Já passou no urologista? Já fez os exames? Como estão as taxas? Será que não é falta de vitamina? Não é falta de vitamina, entendeu? Porque às vezes só é isso, né? E às vezes não é. Às vezes você está com tudo em dia, mas aí você já vem do histórico de pornografia e de outras coisas, né? Então, você precisa ter esse conhecimento, porque se você ficar só no basicão, você vai perder muita coisa na hora do consultório. O feeling do negócio ali que está acontecendo. Isso. Entendi. Né, você, assim como eu, passou por situações muito críticas e desafiadoras para voltar a ter coragem de fazer muita coisa. Porque estar aqui falando em câmaras, isso não é confortável para mim, né? Hoje eu entendo o porquê, né? E eu só descobri depois da psicanálise, né? Por isso que, assim, às vezes você não precisa ir procurar um profissional
porque eu estou doente, porque eu estou depressiva. Não, porque às vezes são pequenas coisas que você não consegue seguir em frente, você paralisa, você procrastina por algo que lá atrás, às vezes, foi uma palavra, às vezes é uma coisa tão boba que você pode, num consultório, descobrir o que foi aquilo e você se ressignificar, né? Então, eu hoje, a sua mentoria, né, ali, me ajudou nesse confronto, né? Teve a Ângela, que me confrontou também na imersão que eu fiz na casa dela, né, que só para mim me apresentar, quase que eu tenho um infarto lá no sofá dela. Mas, assim, ela foi de uma leveza, de chegar perto de mim, de segurar na mão. E aí foi me deixando confortável para aquela situação, que aí eu já cheguei num ponto que eu queria falar, né? E Mélia também, né? Porque eu aprendi que a gente tem que ser grato a todos que passam pela nossa vida, que estão na nossa vida, que nos impulsionam de alguma forma. Então, são pessoas, né, que estão, né, porque não estão ainda do meu lado, e que me impulsionam, né? E que, assim, você vai dar conta, você vai falar, você... Então, assim, isso é muito importante, né? Isso serve de exemplo para a gente, até com nossos filhos, né? Na criação deles, porque, muitas vezes, ele precisa ouvir de nós que eles podem. E não escuta. Verdade. E aí, você ingressou aí, eu acho que está a todo vapor, né? Trabalhando nessa área, eu acho que está se sentindo realizada Sim. nisso, ajudando também outras pessoas a identificarem seus motivos, suas crenças, seus bloqueios. Eu não fiz psicanálise, longe disso, eu estudei um pouco na área de PNL para entender como a mente da gente funciona para a questão de destravar mesmo para a questão da prosperidade. E eu sei que o nosso subconsciente, ele manda a mensagem, ele domina nossas atitudes sem a gente perceber. E aí eu gosto até da palavra ensino preditivo, porque a gente vem vendo as coisas, as coisas vão acontecendo, a gente vai adotando comportamentos, porque vai vendo, vê, ouve, escuta, não internaliza. A gente não nasce assim. Não nasce a gente assim. É formado pelo que a gente... Vai formando ali, termina que a gente começa a repetir padrões, começa a repetir comportamentos, sem nem saber por quê nós estamos fazendo isso. E isso reflete muito na área de negócios, em todas as áreas. E como é importante você se entender, você refletir, você buscar esse autoconhecimento para poder você saber até em que momento acontece isso para eu... Não, esse momento eu agiria assim, agora eu vou mudar esse meu comportamento. E aí você, é como se fala, né? Muda a chave, você muda a sua forma de pensar, você muda a sua forma de comportamento para você não entrar naquela repetição de comportamento, né, que você vivenciou, que você nem pensava, você nem sabia que tinha, isso, mas que você está repetindo sem nem perceber. E isso é bem interessante. Agora, falando na parte, como esses desafios, porque imagine, a pessoa às vezes chega para você e fala assim, porque eu tô com um problema, e você vai ter que investigar qual é o problema por trás. Quais desafios você tem para encontrar esses transtornos de personalidade, de humor? Saber a hora certa de... Você já falou aí um pouco sobre... Você precisa ter mais conhecimento, óbvio, para você saber a hora certa de indicar uma coisa ou outra, mas que desafios você encontra, né, nos seus tratamentos, as pessoas fazem com você, para que lhe assim, instiga assim, nossa, isso é complicado, realmente é difícil identificar. O problema não é nem identificar, porque quando você faz a especialização, você que já começa, quando você começa a fazer as sessões com o cliente, a gente tem todo um questionário, né, antes do primeiro atendimento, e depois você começa, de cada pergunta daquela que é muito estratégica, você dali, você puxa milhões ali de coisa. E se o paciente ele for verdadeiro com você, né? Porque o que é que a gente mostra para o paciente? Que se ele está buscando ajuda, ele precisa ser verdadeiro. Porque não adianta ele chegar ali e mentir. Porque se ele mentir, eu não vou conseguir ajudá-lo. Então, ele precisa ser verdadeiro, né?
aqueles questionamentos, e dali a gente começa a fazer esse trabalho. E quando você tem o conhecimento, você começa a perceber quando é distúrbio e quando não é. O desafio é você convencer o seu cliente que ele precisa ir no psiquiatra. Porque a maioria vai dizer que ele está bem. Eu estou bem. Aí tem uns que já chegam para você que já passou no psiquiatra há um tempo, e aí tomou a medicação, e ele mesmo parou a medicação porque ele disse que estava muito bem e parou. Não foi Não foi o médico que deu não foi o médico alta, que deu né? alta, não foi o médico que fez o desmame. Ele sozinho tirou. E aí ele para a medicação, e aí ele acha que está bem, aí passa um tempo bem, daqui a pouco vem dobrado. Né? E aí ele quer repetir o mesmo padrão novo. Ele vai para você, aí você, quando diz que ele precisa ir no psiquiatra, porque precisa rever tudo, e aí ele não aceita. A pior parte é essa. Eu tenho uma paciente que eu preciso que ela vá no psiquiatra. Mas até agora ainda não convenci ela de ir no psiquiatra. Mas assim, é nítido. É nítido. E qual a diferença, assim, para quem está aqui nos assistindo e talvez não saiba? Psicólogo, psicanalista, é assim o nome, termo certo? E o psiquiatra. São três coisas que Diferente. aparentemente têm a ver, mas que existe diferença. Você consegue diferenciar? O psiquiatra, ele é um médico, né, Sim. habilitado para fechar diagnósticos, né, dos transtornos e medicar o paciente. Porque nem o psicólogo, nem o psicanalista, ele pode, né? O psicólogo é um tipo de abordagem, né, na parte terapêutica, e a psicanálise é outra linha. É tão tal que tem muitos psicólogos que ele faz a especialização, faz uma pós ou faz o próprio curso de psicanálise para poder ele adotar na prática dele de consultório. Como também o psiquiatra, ele pode também fazer a psicanálise para adotar ao tratamento dele dentro de consultório. Porque a psicanálise ela é um curso livre, né? Mas a psicanálise, vamos dizer assim, que são protocolos específicos para identificar, por exemplo, transtornos, alguma coisa assim? Não, assim, deixa eu tentar explicar melhor. Tanto o psicólogo quanto o psicanalista, se ele fez a especialização, se ele está habilitado, ele vai saber identificar quando tem um transtorno, né? E aí encaminhar para o médico, porque quem vai fechar esse diagnóstico do transtorno não somos nós. Quem fecha é o médico. E o paciente, ele vai escolher qual é o estilo, porque, por exemplo, na psicologia ele tem vários tipos de terapia. E tem a psicanálise também. Então, o cliente é que vai escolher. Eu quero que o meu terapeuta seja um psicanalista, porque a abordagem é diferente. Nós vamos lá na raiz do problema, porque já na psicologia ela tem várias áreas que eu não posso me aprofundar porque eu não estudei psicologia, né? Mas na psicanálise, quando você chega para mim, a gente começa a fazer um estudo que vai até a sua gestação, né? Na verdade, eu vou pegando o seu hoje e daqui a pouco a gente vai chegar na parte de como foi sua gestação, como foi a sua infância, né? Como foi com seus pais. Você foi uma criança que foi desejada? Foi uma criança que não foi desejada? Né? Qual foi o ambiente que você viveu? E aí você começa a fazer essa ressignificação disso aí, para a pessoa entender que ela não é aquilo que ela viveu. Né? Ela não nasceu, porque muitos vão dizer assim, eu sou um perdedor, eu vim de uma família destruída, então você quer repetir aqueles padrões. E aí você começa a entender em terapia que você não é aquilo. Né? Você é a imagem e semelhança do Senhor. Né? Então, a sua história, você pode ressignificar ela e fazer dela o que você quiser. Não o que disseram que você é. Então, a psicanálise, ela trabalha nessa linha, para você ressignificar esses traumas que você tem desde a infância. Certo. E esse estudo sobre TND, o que seria isso? TND. Como é que você coloca isso na prática? O TND é assim. TND, ele é um transtorno, né, um estudo específico, uma certificação que eu fiz para TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, né, que é uma doença, um transtorno que vem da infância, né?
o TEA, que é o transtorno espectro autista, né, que é outro transtorno, e o TDAH, né, que é o déficit de atenção, né, com a hiperatividade. E esses transtornos, todos eles atrapalham a vida da pessoa em tudo, né? E o que é que acontece? Porque eu fui estudar. Não porque eu não tivesse pensando em em atender crianças com TDAH. O meu pensamento, a priori, não foi esse. Amanhã eu posso até atender, mas não foi esse. É porque, assim, a maioria dos adultos hoje, eles têm TDAH, tem vários autistas, tem gente com TOD e não foram diagnosticados. Então, quando eu fiz a especialização, eu entendi que eu precisava me aprofundar mais nisso. Porque muitas vezes eu vou receber paciente no consultório que eu preciso entender. Porque às vezes você está com uma baixa autoestima, você não tem concentração, às vezes você começa as coisas e não termina, você tem um TDAH que não foi diagnosticado, e aí você paralisou sua vida. É né? possível tratar adulto com esses transtornos? Sim, porque se você é diagnosticado com um transtorno na fase adulta, você vai no psiquiatra, ele vai fechar diagnóstico e, se for necessário você tomar medicação, você vai tomar, porque muita gente com TDAH, ela precisa tomar para ter o foco. Porque no TDAH você não tem foco, você perde o foco rápido, né? Já tem outras pessoas que têm um hiperfoco. Rapaz, eu vejo muita gente hoje assim, descobri que tem TDAH, né? Falar, olha, eu não consigo me concentrar porque eu tenho TDAH. E, às vezes, eu acho até que as pessoas estão se escondendo. Em vez de dizer assim, olha, eu descobri que eu tenho TDAH, mas, assim, eu não preciso ficar toda vez que eu vou para uma palestra ou eu vou para algum evento e eu sou assim e fica se justificando. Eu não sei se eu consigo explicar direito, mas eu acho que a pessoa continua se escondendo atrás daquilo que ela descobriu. Até então, ela não sabia que tinha. Exemplo. Vamos dizer que eu descubra que eu sou hoje ou TDAH, ou tenho autismo, sei lá o quê. Mas eu construí tanta coisa, eu consegui fazer tanta coisa. Então, por que agora, onde eu vou chegar, eu vou dizer, olha, mas eu tenho um TDAH, então eu não consigo me concentrar, eu não consigo ter foco, eu não consigo... Você pode mudar. O que é que você pode dizer? Olha, eu sou um exemplo. Eu tenho autismo, mas eu estou aqui. Eu consegui. Olha, eu tenho um TDAH. Eu não tenho foco. Mas eu consegui estratégias... Que mesmo sem saber que eu tinha, eu consegui desenvolver. Entendeu? Porque o que acontece? Você tem um diagnóstico de TDAH, você vai procurar rotinas para tudo seu se encaixar. É isso que você vai descobrir. Como é que vai funcionar comigo? Como funciona comigo, né? O que vai funcionar para você pode não funcionar para ela, não é regra. Entendeu? Então, assim, você vê como é que funciona comigo. Eu vou ter uma rotina. Olha, a chave do carro vai estar sempre aqui. Meus documentos vai estar guardados sempre aqui. Você vai criar um padrão para você. Uhum. Entendeu? Então, é isso que você vai achar com o seu terapeuta, né? Você vai achar um padrão para você. E, se for preciso tomar medicação para poder você focar, ter foco, né? Ou para você desacelerar, porque tem gente que é muito acelerado. Tem algumas pessoas no TDAH que ela tem uma mente como um liquidificador, não para. Entendeu? Não vou nem falar nada. Então, assim, às vezes você precisa da medicação para desacelerar. Verdade. Entendeu? Então, assim, e muita gente hoje está na fase adulta e não sabe que tem. E, às vezes, acaba você tendo problemas em outras áreas, quando você já sabendo que você tem, você vai procurar rotinas para facilitar a sua vida, né? E você não ter tantos problemas. Eu vejo o pessoal muito falando sobre a questão, principalmente na área de autismo. Eu tenho clientes na Hacienda que trabalha com autismo, especificamente em crianças. E eu vejo muito essa questão de falar de janela. Porque está na janela de fazer o tratamento e ser mais eficaz. Nesse caso, na vida adulta, que essa janela já passou.
Como é que fica? Não, vai ter coisa que você não vai ter mais o que fazer. Concorda? Né? Porque aí porque o cérebro tem um período que você de aprendizado do cérebro, né? Mas assim, vai ter coisa que você não vai conseguir mais mudar. Mas você, mesmo descobrindo na fase adulta, você vai ressignificar aquilo ali para tentar viver com mais qualidade. Então, o Não é objetivo... que você vai ficar bom, porque esses transtornos não têm cura. O objetivo na fase adulta é você minimizar realmente... Ressignificar algumas coisas, né? E ter uma vida mais confortável, vamos dizer assim. Entendi. Isso. E em relação a... Você se denomina psicanalista cristã. Sim. Como a parte, né, do cristianismo, a parte cristã, vi que você também participou estudou os princípios milenares, participou do método Destiny, seja lá como é que fala. Como isso você coloca dentro da sua profissão para trazer mais, nas suas terapias, isso de uma forma mais efetiva, mais eficaz? Em primeiro lugar, eu estudei no Instituto Cristão, né? Eu fiz psicanálise no Instituto Cristão e o doutorado eu faço no Instituto Cristão também. Então, assim, não tem como você ressignificar uma vida sem casar a ciência e sem casar a fé. Porque senão você não vai conseguir ressignificar, você vai continuar vazio, né? Freud diz que o que você pensa, o pensamento é o ensaio da ação, né? E em Provérbios 23:7 diz que assim como a alma pensa, você é. É igual aquela, penso logo existo, né? Isso. Então, aí quando você vê uma coisa tem a ver com a outra, né? Eu não sei se eu disse o versículo com as palavras certa, né? corretas, mas é isso. Então, assim, a palavra de Deus, ela tem vários trechos que quando você pega a ciência e você vai lá na Bíblia, tem vários trechos onde fala, já está tudo lá escrito. Então, quando um cliente me procura, ele já sabe que eu sou cristã. Eu tive algumas opiniões que disseram para mim, não coloque que é cristã, porque você vai perder cliente. Mas aí, a minha concepção eu quero que quem me procure já saiba que a linha que eu trabalho é a ciência e a fé. Porque aí você já vai saber qual é a minha linha. Porque não existe, entendeu? Não tem como você fazer isso separado. Tem que ser junto. E também não tem como chegar e dizer, eu não achava que era assim. Não vai chegar enganado, justamente. Né? E também você vai chegar para mim, não é porque eu sou cristã, porque eu trabalho ciência e fé, que eu vou dizer que você vai ter que ser crente ou que você vai ser cristã. Não. É a minha linha é baseada com a palavra, entendeu? Porque aí tem coisas que a gente vai trabalhar você, vai mostrar você, né? Por exemplo, aí quando você chega nos princípios, os princípios estão lá na Bíblia. Mas se você traz os seus princípios para a sua vida, né? Como a inteligência, a sabedoria, o amor, o perdão. Por exemplo, na psicanálise você vai ter muito que trabalhar o perdão. É um princípio. Então, tem que estar lá, né? Você tem que trabalhar o amor, o servir, né? Então, tudo isso agrega, enriquece o atendimento, o tratamento. Então, acho interessante a sua abordagem, fazer essa conexão, essas terapias, trazendo essa metodologia da parte cristã, né? Você fez o método lá com o Tiago Brunet, Sim. que fala justamente desses princípios. A raiz desses princípios, eu acho... E é tudo base bíblica. Tudo está baseado na Bíblia. Quando você vai a fundo, né? Quem faz o método vê, com ele mostra tudo aprofundado e baseado na palavra de Deus. Então, se você cumprir aqueles princípios, não tem como você não ser uma pessoa próspera. É verdade. E o que é princípio milenar? O princípio milenar, ele tem 3 características. Ele é atemporal, porque ele não tem tempo para funcionar. Sim. Ele não tem validade. Ele era no passado, ele é agora, ele vai ser no futuro, Sim. ele vai ter a mesma validade. Não existe uma lei contrária Sim. que diga que você não pode fazer isso. Não. Então, planejar. Qual é a lei que diz que você não deve se planejar? Exemplo.
Não tem. Né? Não existe. Então, ele não existe uma lei contrária. E ele está na Bíblia. Sim. Porque a Bíblia é o livro que definitivamente rege toda a sociedade. Inclusive, tem um grande filósofo, né, nacional, inclusive aqui, que ele, ateu, e ele fala isso. Mesmo ele não acreditando em Deus, ele fala, tire a Bíblia do contexto da sociedade e você vai ver o que acontece com ela. Então, mesmo... Não funciona. Ali tem características, ali tem uma forma da sociedade ter uma vivência, ter respeito, ter condições de viver em sociedade, em conjunto um com o outro. Então, veja, se uma pessoa que nem acredita em Deus acredita que a Bíblia ela é fundamental para o contexto da sociedade, então, realmente, ela faz parte. Eu também partilho dessa ideia, sou cristã também, mas eu acredito muito que tem tudo a ver. Né? E se a gente vive pela palavra, se a gente coloca isso na nossa vida, nossa fé em ação, a gente vai ter uma vida muito mais plena, muito mais saudável, muito mais próspera. E até chegar lá no nosso destino final, que é a outra vida, a vida eterna. Muito bem. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão querendo ingressar nessa profissão? Assim também como você é empresária, né? Hoje também trabalha com outra linha, tem uma clínica, né? E nessa clínica tem outras demandas, não só na parte de terapia psicanalista, mas qual o conselho que você dá para as pessoas que querem empreender, ou nessa área de psicanálise, ou em outra área, como, por exemplo, na parte de saúde? Qual a orientação que você dá? Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, né? Planeje. Se tem algo que você vê que você procrastina, ou que você não tem coragem, ou que você acha que não vai dar conta, que aquilo não é para você, né? Você tem essas crenças limitantes. Você procura um profissional, né? Para trabalhar você, para você se autoconhecer. Você tanto pode fazer a terapia, como você pode fazer o curso, né? O curso é livre. Qualquer pessoa... Não né? precisa ter uma graduação específica. Você pode... Não, você tem que ter, no mínimo, o 2º grau. Ah, sim. No mínimo, você tem que ter isso, né? E aí, o ensino médio, né? Você tem que ter. E aí, você procura um instituto. Porque tem vários institutos. Então, assim, você procure um que realmente seja conceituado, que tenha reconhecimento pelo MEC, né? Que seja reconhecido pelo MEC, que não vá trabalhar ao contrário da ciência e da fé. E que também não infringe os seus valores, né? Que não infringe os seus valores. Hoje, o instituto que eu estudei mesmo, ele foi o pioneiro, né? Aqui no Brasil, com a questão da ciência e da fé. Que é o da Ângela Cirino. Que é o da Ângela Cirino, que, inclusive, quando ela apresentou o método ciência e fé, porque não tinha ainda, que o MEC foi aprofundar e queria provas, né? Porque eles queriam prova, né? Que aquilo funcionava. E aí ela conseguiu provar que a ciência e a fé andam juntos. E aí o MEC reconheceu esse método da psicanálise, ciência e fé. Né? Então, assim, você tem vários institutos, mas se você é cristão, eu acho que você deveria procurar, se você pretende, né, fazer um curso na área de psicanálise, você procurar um instituto cristão. Como empresária, quais esses desafios e quais conselhos que você daria para essas pessoas? Se você quer empreender, né, vá à luta. Não vai ser fácil, mas aí você vai procurar conhecimento, você vai procurar ter qualidade no que você faz, né? E fazer a sua empresa crescer. É isso. Hoje a sua empresa, ela atua com quais demandas, né? Na área de saúde, atendimento médico? Sim, a gente tem psicólogos, né? Tá atendendo. Nós temos a parte de psicanálise. Nós temos exames laboratoriais, exames de imagem, psiquiatra.
ortopedista, gineco, colposcopia, temos já um leque de serviços a oferecer. Entendi. E já atende também por algum plano? Hoje, temos alguns serviços que é pelo Apvida, tem alguns serviços que é pela Unimed e temos outros parceiros também, que como a gente está em fase de crescimento, nós estamos um degrauzinho de cada vez, né? Conseguindo os novos parceiros, novos planos. É isso. Muito bem. Então, quem quiser aí saber mais sobre os serviços que oferece, vai entrar em contato, vai procurar aí, o nome da empresa é Facilitar. Facilitar a Clínica Integrada. E se precisar de terapia, vai procurar Tatiana, @Tatiana Marinho Psi. E lá pode falar comigo, né, pelo direct. Muito bem. Agora vamos chegar no momento Pode Isso, contadora? Qual pergunta você preparou para mim? Como você, né, contadora, e com tantas outras funções, como você equilibra tudo isso com a vida pessoal? Eu acredito que essa organização, ela vem muito, primeiro, das pessoas que estão com você. Então, a parceria do marido, da família, ela é fundamental para dar certo. Então, meu marido, ele é muito companheiro, ele é muito parceiro nesse ponto, ele me incentiva, ele nunca foi de me colocar para baixo, ele sempre deu esse apoio. Por exemplo, agora são quase Quase à 21 noite horas. já, a gente está aqui já há bastante tempo, teve várias gravações e ele tá lá com meu filho, tá lá segurando, né, o que é necessário resolver. Então, assim, ele é muito parceiro. Então, eu posso dizer que é um presente, né? Ele é um presente, É, né? Deus me tirou a mãe num determinado momento da minha vida, mas ele ficou ali para me dar esse suporte, que é super necessário. E eu agradeço a Deus por ele ser assim. E tem meus irmãos, você, minha irmã, que está ali perto de mim, que também dá suporte. Então, eu acho que se não fosse uma família desse nível, se a gente não tivesse essa base, eu não conseguiria. Porque muitas vezes, muitas mulheres, principalmente, não conseguem ir à frente nos seus negócios porque dentro de casa não tem uma base que dá Uma rede de suporte apoio. e que apoia os seus projetos. Então, ele me apoia em tudo, né? Às vezes, dá umas reclamações porque ninguém é de ferro, Sim, né? todos nós temos defeitos, Porque né? também eu não paro, né? A pessoa não para quieta no canto. Então, tem os seus momentos assim, mas a gente precisa achar o equilíbrio. E eu também fico dando gás para ele fazer as coisas também, participar mais também. Então, acho que o equilíbrio é aí. Eu realmente, né, tenho muitos projetos e todas as vezes aparece uma ideia nova, tem ideias que ainda estão aí para desenvolver. Então, é muitas ideias que eu tenho. E eu acho que é isso que me motiva, né? Eu estava aqui... Teve um convidado que me perguntou, né? Quando eu realizo um sonho, o que é que eu faço quando realizo um sonho? Eu já tenho outros sonhos para realizar. Eu realizei esse, eu já tenho vários outros aí no caminho. Então, não dá para eu mirar só em um sonho e cheguei nele, parou a minha Paralisou. vida. Porque a gente é movido a sonhos. Se a gente não tiver sonho, a gente não tem motivos para viver. O nosso motivo maior é chegar no céu. Esse é o nosso objetivo principal. Mas a gente está na Terra. Sim, e o Senhor nos deixou propósitos para ser feitos, Exatamente. executados na Terra. Então, enquanto eu estiver na Terra, eu tenho que cumprir meus propósitos, realizar meus sonhos, que são os sonhos de Deus. Porque Deus quer que que a gente viva o melhor. Exatamente. Da terra. Desfrutar. Ter uma vida plena, ter uma vida com amor, uma vida realizada. Nada de viver frustrado, viu, minha gente? Nada de viver chorando pelos cantos. Problema todo mundo tem. Todo mundo vai passar por situações complicadas. Todo mundo vai passar por desertos. Mas eu falo assim que... Nenhum deserto é para sempre. Nenhum deserto é para sempre. Pode demorar até 40 anos. Como aconteceu lá com o pessoal que saiu do Egito. Mas o Canaã
estar lá, né? Nem todos vamos chegar assim a chegar lá, mas se você tiver fé, se você for ali persistente, paciente, não desistir, focar no seu objetivo, vai chegar lá. Isso. E outra coisa que eu acho também importante frisar é que você não pode também só pensar no resultado final. Então, eu tenho um objetivo e, por exemplo, vamos falar na parte de gestão. Eu tenho um objetivo de faturar 1 milhão por mês, exemplo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu tenho que aproveitar o meu percurso. O que eu estou produzindo agora, o que eu estou fazendo agora, cada passo vai me fazer chegar lá. Só que eu não consigo sair de 10 mil para 1 milhão de uma vez só. Eu preciso chegar de 10 mil, fazer 50, de 50 fazer 100, de 100 fazer 200. Você tem que planejar o que você vai conseguir. A sua meta final é essa. Mas, assim, eu primeiro preciso projetar o que eu tenho certeza que eu vou dar conta de cumprir. Exatamente. Então, a minha meta é 1 milhão. Mas, primeiro, eu tenho que chegar nos 50. Quando eu chegar nos 50, eu penso no 100. Exatamente. Quando eu atingir os 100, eu vou para 150. E aí, a gente sempre, uma coisa também que eu falo muito na mentoria é você comemorar as conquistas. As pequenas conquistas vai tornar uma conquista grande. Se presenteie, né? Quando Exato. Você conquistar qualquer coisa, por menor que ela seja. Mas você precisa comemorar. Você também pode, uma coisa muito importante que você pode fazer é adotar. Tem gente que faz um potinho da gratidão. Tem gente que faz um caderninho da gratidão. Todos os dias. Anota nesse caderno, no final do dia, o que você teve para agradecer nesse dia. Quando no final de um ano, tu pega esse caderno e tu começa a ler. Porque tem coisa que você não vai lembrar. Porque tem coisa que apagou. Você viveu, você agradeceu, mas você não vai lembrar daqui a um ano. Então, quando você pega aquele caderninho ou pega aquele potinho que você começa a abrir aqueles agradecimentos, é surreal. O que você vai viver? Você vai ver o amor de Deus com você. O que foi que Deus fez tanto por você durante todo aquele ano. E aí você começa a ver que o que você tem é muito mais para agradecer do que para reclamar. E só completando a minha resposta, né? Além da família, para eu dar conta de tudo, eu preciso ter uma equipe. A minha empresa, ela precisa rodar, ela precisa ter pessoas capacitadas, pessoas habilitadas a, na minha ausência, resolver os problemas. E a minha equipe, ela está preparada para isso. Toda empresa tem problema. Toda. Então, a gente não está aqui focando, mas deu errado isso. Não. Eles estão lá para resolver. Eu estou aqui... É achar a solução. A tarde toda, fazendo gravação, não sei o quê. Eles estão lá, trabalhando, resolvendo todos os problemas. E resolvem. Sim. Eu preciso viajar para fazer alguma coisa. Eles estão lá resolvendo. Então, assim, você ter família, você ter uma equipe que resolve as coisas, pronto. Você acha que rede de apoio. Você vai... Sem rede de apoio, a gente não vai para canto nenhum. Exatamente. É isso. Muito bem. Vamos agora para a parte que eu entrego essa lembrança para você do Pode Isso Contadora. Obrigada. Para você sempre lembrar desse nosso bate-papo, né, que é muito importante para a gente. Muito obrigada por você ter topado vir conversar comigo. Apesar de ser minha irmã, né, você falou aí das suas dificuldades em falar em público e, de certa maneira, em alguns momentos eu... dei um chega em você para você reagir, fazer isso. Então, hoje também é um motivo de desafiar você, de trazer você aí para desafio falar, né? E mostrar para as pessoas que é possível, né? Você está conseguindo plenamente desenvolver, falar cada vez mais. Você vem se desenvolvendo nessa área. Eu me ressignifiquei, né, em muita coisa. E, assim, é uma construção diária, né? É uma construção diária. Cada dia você vai vencendo um desafio. Você pensa em dar não, né? Porque quando você é desafiado, você recebe um convite, a primeira coisa que vem na cabeça é você dizer não. É eu um não tenho mecanismo necessidade de defesa, né? disso, né? Para que eu vou me expor, né? Mas aí depois você diz, não, eu não vou me acovardar, né? Já me acovardei por muitos anos. Então, a gente tem que enfrentar. A gente só vence os nossos medos enfrentando eles.
Muito bem. Então, gente, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, comentar, compartilhar esse conteúdo riquíssimo. Aqui nós conversamos sobre transtorno, falamos sobre as terapias e outros assuntos que é importante para muitas pessoas saber quando você tem essa necessidade de procurar um profissional nessa área. Então, faça isso, se inscreva, compartilhe, comente e caso precise de uma terapia, ela já falou aqui as redes sociais, repita, por favor. Tatiana Marinho Psi. Tatiana Marinho Psi, ela é psicanalista cristã e vai ajudar você aí a descobrir qual as terapias e os processos, protocolos que você precisa adotar na sua vida para ter uma vida mais confortável, mais tranquila. E até a próxima, gente, se Deus quiser.